Vamos ler uma escritura no livro de Salmos, Salmo 122. Vamos, antes de ler a palavra, vamos orar a Deus. Profeta, vamos falar com o autor da Bíblia antes de ler. Querido e amado Pai, eu peço a Tua presença, Senhor, a Tua ajuda, a Tua direção. Conduza meus passos e minhas palavras. E cabe a mim, Senhor, como pastor desse pequeno rebanho, falar algumas coisas, ó Deus, de certa forma, mesmo que venha ferir, mas como diz Tua palavra, fiéis são as feridas feitas por um amigo. O Senhor é aquele que fere, mas é o mesmo que sara. O Senhor é aquele que quebra, mas é o mesmo que liga a quebradura, o ferimento. Pai, então, se eu ferir alguém, Senhor, que ninguém venha tomar como pessoal, ó Deus, que possa haver uma distinção da voz do sacerdote e da Tua voz. Quando Samuel ouviu a Tua voz, ele pensou que era a voz de Eli, o sacerdote, até que ele foi orientado pelo próprio pastor a dizer: se ouvires mais uma vez, fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Então, se alguém ao ouvir a minha voz possa transpor minha palavra, minha voz, minha fonética, e dizer: fala, Senhor, porque Teu servo, Tua serva está ouvindo. Eu peço a Tua ajuda, Senhor, a Tua direção, a Tua unção, mesmo que eu não venha pregar de uma forma eloquente, mas toma minhas palavras, Pai, e as dirija a cada coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Salmo 22. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então Davi começa a dizer: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Vocês podem repetir: haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Podem tomar assentos. Quando Israel entrou em Canaã, e Deus começou a dar suas ordens através do profeta Moisés e suas leis, Deus orientou da seguinte forma: de todas as cidades que vocês conquistarem, em nenhuma delas vocês celebrarão festa a mim. A Páscoa, aquelas comemorações que Deus já havia detalhado, mostrado que deveriam fazer anualmente. Em nenhuma das tuas portas, ou seja, cidades, lugares, me adorareis, mas no lugar que eu escolher, o lugar que eu pôr o meu nome, a cidade que eu indicar, ali vocês celebrarão festa a mim. Esta cidade foi Jerusalém. Por isso todo adorador subia
a Jerusalém para adorar o Senhor. Ele não podia dizer, bom, eu não vou até Jerusalém esse ano. Talvez ele morava lá no extremo norte da nação. Eu não vou a Jerusalém. Existem sinagogas aqui nas cidades vizinhas. E eu sei de uns ministros que também não vão. Eu vou adorar ao Senhor nesta cidade. Era em vão. Ele podia matar o mais gordo cordeiro que ele tinha em seu rebanho e oferecer centenas de vacas e oferecer todo tipo de oferta. Deus não aceitava, Deus não recebia, porque Deus só recebia a adoração em Jerusalém. Deus só recebia a adoração na cidade que ele indicou, na cidade que ele pôs o seu nome. Amém. Nós vimos que quando houve aquela divisão entre as tribos, nós vimos 10 tribos ficando de um lado e 2 tribos ficando de outro lado. E aquelas 10 tribos não ficaram com Jerusalém. Foi Jeroboão que ficara com as 10 tribos. Vocês lembram do pastor Júlio falando que o profeta deu 10 tiras para ele, e aquele rei poderia dizer, olha, o profeta me ordenou, rei em Israel, eu tenho um ministério, e tinha mesmo, mas era um ministério fora da vontade perfeita de Deus. E as 2 tribos, era Judá e Efraim, 2 pequenas tribos, mas ficara com Judá, Jerusalém, ficara com Judá, o templo, ficara com Judá os sacerdotes. E quando chegou nas datas das festas, das celebrações, da Páscoa, da festa dos pães asmos, do Cordeiro Pascual, do molho movido, e aquelas festas anuais que todo Israel havia sido ensinado a subir a Jerusalém, todas as suas colheitas, sua vida diária, cotidiana, estava atrelada, estava envolvida com aquelas adorações. Tudo que um adorador em Israel fazia, Deus estava no meio. E isso não é só para o Velho Testamento, isso deve ser conosco. As suas colheitas, o trigo que ele plantava e colhia, a cevada que ele plantava e colhia, a uva que ele colhia, a novidade das vacas e das ovelhas que pariam e crescia o rebanho, Deus estava envolvido. Contava-se ali 9 era do adorador, a 10ª do Senhor, 9 do adorador, a 10ª do Senhor. Por isso no teu salário tem o dízimo, tem a oferta ao Senhor, porque Deus precisa, Deus quer que você seja um verdadeiro adorador. Então, Jeroboão, o cabeça das 10 tribos, que ficara com a capital em Samaria, 10 tribos, e somente 2 reduzidas tribos, Judá e Efraim, mas com Judá e Efraim estava a vontade perfeita de Deus. Certa vez houve batalha entre eles, era tudo povo da mensagem, era tudo gente que cria profeta, era tudo gente que lia a lei de Moisés, mas houve batalha entre eles. E me foge à memória qual rei, que era rei de Judá. Então você encontra no livro de Reis e no livro de Crônicas o rei de Judá e o rei de Israel, devido à divisão que houve entre eles. E quando o rei de Israel veio com uma multidão de gente invadindo os termos de Judá, o rei de Judá, com um exército diminuto, ele disse assim, olha, bem sei que sois uma multidão, que não somos páreo para vocês, mas quero que saibais de uma coisa, nós temos os sacerdotes consagrados a Deus, nós cumprimos com as festas anuais ao Senhor, a lâmpada do Senhor arde todos os dias no templo,
Os pães da proposição estão lá, ordenadamente no templo. O sumo sacerdote entra todo ano atrás do véu para fazer intercessão. E vocês? Vocês têm os altares de vocês, que o teu pai fez. Vocês têm os sacerdotes do mais baixo do povo, porque é o que diz a Bíblia, que para segurar o povo. Então Jeroboão começou a mandar consagrar qualquer um que quisesse ter ministério, tinha ministério. E o negócio era números em suas convenções, em seus encontros. E do mais baixo do povo constituía ministro. E daí você vê a Bíblia detalhando a história de Mica, que chamou aquele pastorzinho em sua casa e ficou lá servindo ele e tudo mais. Era o que estava acontecendo ali. Agora, para segurar o povo, para o povo não ir a Jerusalém, Jeroboão mandou construir um altar em Dan e outro em Betel, em duas cidades estrategicamente pensaram para segurar o povo. E outra coisa, trouxeram idolatria no meio do povo, mandaram mais uma vez construir bezerros e disseram para o povo: olha, foi esse Deus que vos tirou do Egito. E o povo, naquelas festas havia orgia, não havia devoção e as sinceridades e a santificação que se exigia em Jerusalém. Então o povo frouxava as rédeas e ficavam por ali. Mas a vontade perfeita de Deus estava em Jerusalém. Por isso Davi disse: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ele disse: os nossos pés estão dentro de tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos. Chegava no tempo daquelas comemorações, da festa dos tabernáculos, a festa da expiação, a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa, aquelas 7 festas, a cidade era tomada por adorador vindo de todos os lugares. Enquanto fizeram aquilo com sinceridade, Deus se alegrava, Deus abençoava suas colheitas, suas lavouras, sua vida, sua família, seus jovens, suas crianças, porque Deus prometera. Deus disse: se fizerem assim, eu abençoarei vocês, eu batalharei vossas batalhas, eu abençoarei suas lavouras, suas colheitas. E ali estava. Jerusalém era o único lugar provido por Deus para adoração. Um único lugar. Havia uma conexão entre Jerusalém e o adorador. Porque quando dedicaram o templo, quando Salomão orou e disse: ó Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Davi, Deus de nossos pais, aqui está essa casa que é dedicada a ti. E a glória do Senhor invadiu aquele lugar com uma névoa, a ponto que os ministros tiveram dificuldade em celebrar ali. Ele disse: quando algum filho de Israel estiver distante, em aperto, estiverem na batalha, e olharem para esse lugar, e lembrarem desse lugar, e orarem a ti, abençoa eles, Senhor. Quando estiverem em cativeiro, por isso Daniel, no cativeiro, na Babilônia, num país distante, de uma língua diferente, um povo diferente, não tinha um templo para ir, não tinha uma igreja para ir, mas ele abria a janela de sua casa em direção a Jerusalém 3 vezes ao dia, levantava as suas mãos e dizia: ó Senhor, eu lembro de Salomão, quando dedicou aquele templo, e ele disse: quando alguém estiver em cativeiro e lembrar disso, atende a oração dele, Senhor. Então havia aquela conexão entre Jerusalém, o templo, o lugar provido por Deus para adoração, e o adorador. Aleluia. Hoje, ainda há esse único lugar provido por Deus para adoração. Existe um lugar, um único lugar, provido por Deus para adoração, que fora desse lugar, Deus não aceita.
Sinceridade só é válida sobre a coisa certa. O irmão Branham esteve na Palestina e viu uma mulher chorando seu filho morto a Baal, e orando a Baal, e clamando, era uma muçulmana, e ali sobre me desculpe, clamando a Maomé, e ela estava sincera, chorando. O profeta diz: uma mulher vai ao convento e deixa familiares, e deixa abdica o direito de ser mãe, de ser esposa, de viver uma vida normal para ser uma freira. Ela não vai para ser uma má mulher, ela realmente quer entregar sua vida a Deus. Mas sinceridade, ela está sincera, mas sinceridade só é válida sobre a coisa certa. Por exemplo, se você quer ir a Porto Alegre, você compra a passagem para ir a Porto Alegre, e você sabe qual é a empresa que vai te levar a Porto Alegre naquele exato horário. Aí você se para na esquina ali, com a mala na mão. Onde você vai? Vou a Porto Alegre, tenho aqui a minha passagem. Sim, mas o ônibus não vai te pegar aqui. Não, mas eu paguei pela passagem, eu quero ir, eu preciso ir, eu estou esperando o ônibus. Não, você não vai, porque você vai ter que ir lá na rodoviária pegar o ônibus. Deus abençoe a Juliana, eu não havia visto, amém? A irmã da Gisele, filha da irmã Belinha, né? Bem apresentada agora, né? Amém. Ela mora em Chapecó. Deus abençoe. Então, sinceridade só é válida sobre a coisa certa. O único lugar provido por Deus para adoração. Então, alguém pode estar entregando o melhor de sua adoração, fazendo o maior esforço, empreendendo a maior força, mas se estiver fora desse lugar, que é o único lugar, como era lá, um lugar físico, natural, e eles tinham que caminhar, eles tinham que ir até aquele lugar. Hoje não é um lugar físico, não é um lugar geográfico, mas é um lugar espiritual, onde o adorador se encontra com seu Deus, onde a sua oferta é recebida, onde você deve subir, amém? Para celebrar festa ao Senhor. Esse lugar ainda é Jerusalém, porque quando Deus faz algo, Ele não muda, Ele não escolheu outro lugar, esse lugar ainda é Jerusalém. Haja paz em Jerusalém. E quando nós falamos haja paz em Jerusalém, não estamos falando daquela Jerusalém, porque lá vai ter a guerra, lá tem a guerra, lá é bomba atômica, e essa escritura não passou a sua validade. Aqui diz assim, haja paz dentro de teus muros, e prosperidade nos teus palácios. Orai pela paz de Jerusalém. O Senhor leva paz em Jerusalém. Não. Lá vai iniciar a Terceira Guerra Mundial. E os tanques israelitas estão hoje mesmo levantando poeira. E os mísseis de Israel estão hoje mesmo atacando os seus inimigos. E o profeta disse: a Terceira Guerra Mundial se dará nos portões de Jerusalém. E agora está todo mundo esticando o dedo contra a Rússia e pondo a culpa do presidente russo, Vladimir Putin, porque, direto ou indiretamente, ele é culpado por derrubar aquele avião civil e matar aquelas centenas de pessoas, porque o míssil que saiu do território ucraniano, daqueles rebeldes que estão contra o sistema ucraniano e querem se anexar à Rússia. Aquele míssil é míssil russo, adquirido pelo armamento russo. Então, não há tranquilidade aqui. Este mundo está para explodir. Foi Jeremias que falou que o mundo é como uma panela
prestes a explodir. Esse mundo está, como diz um irmão na Santa Marta, fervendo. E nós estamos aqui. Mas antes que caia a primeira bomba, partiremos para outra dimensão. Aleluia! Viajando mais rápido que a luz, como no dia em que os anjos vieram, num abrir e fechar de olhos, trocando dimensões. Aleluia! Então, deixa o mundo ferver. Nós sabemos para onde vamos. Você tem teus pés dentro de Jerusalém. Os nossos pés estão dentro de Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Há um muro em torno dessa cidade. Há 12 fundamentos. Esses fundamentos é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Aleluia! Há um templo nesse lugar. Prosperidade haja em teus palácios. Prosperarão aqueles que te amam. Amar a noiva de Cristo é pouca coisa. Por isso, quão importante é amar o irmão. Saber que ele tem fraquezas. Saber que ele tem defeitos, que ele está nessa carne ainda. Está sujeito a quedas. Mas ele é um palácio onde Deus habita. Porque Hebreus capítulo 12 nos diz assim. E eu preciso chegar num ponto onde eu vou abordar este assunto de uma maneira um pouco diferente. Aos Hebreus capítulo 12, versículo 18. Paulo está falando à igreja e de uma maneira peculiar à igreja de Jerusalém. Paulo está escrevendo essa carta aos Hebreus, a igreja de Jerusalém. A igreja que passava na frente do templo, a igreja que, como Pedro, foi na hora nona orar e encontrou aquele coxo na porta chamada Formosa, ele disse, dá um dinheirinho, ele disse, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E Paulo agora está escrevendo esta carta a esta igreja, e tentando tirar eles do natural, e lançá-los no espiritual. Então ele começa a dizer, versículo 18, por que não chegastes ao monte palpável aceso em fogo? Ele está falando do monte Sinai, quando fumegou, quando tremeu, quando os trovões rugiram, e a congregação ficou tremendo ali, e Deus falou com Moisés. Agora está dizendo, vocês, irmãos, não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falassem mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocasse o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse, eu estou todo assombrado e tremendo. Quer dizer, eles podiam sair numa caminhada e ir no Monte Sião. Como pessoas hoje, até hoje vão e sobem o Monte Sião e trazem pedrinha do Monte Sião. Agora Paulo está dizendo, vocês não chegaste como adorador, como filhos de Deus, àquele lugar. Versículo 22. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Que cidade é essa, Paulo? A universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém? Nessa cidade está Cristo. Nessa cidade estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Nessa cidade está a palavra. Nessa cidade está o templo. Não o templo natural, mas o templo espiritual. Porque o que é
esta cidade. O que é Jerusalém hoje? A Jerusalém natural hoje. Apocalipse 11. Então Apocalipse 11, pessoas juntam dinheiro, nada contra juntar dinheiro para fazer isso, mas, por falta de revelação, e eu estou falando de pessoas da mensagem, por falta de revelação e de ensinamento que sai de um púlpito onde os 7 olhos estão presentes, as pessoas vão a Jerusalém, e parece que se tornam mais crentes em Jerusalém, por visitar o Rio Jordão. Eu também, talvez um dia conheça o Rio Jordão, está secando ele. Por visitar o Rio Jordão, por fazer uma caravana e subir o Monte Sião, ir lá no sepulcro, ir lá no Monte das Oliveiras e orar um pouco e buscar a Deus um pouco. E eu ouvi de alguém que disse assim: eu fui batizado com o Espírito Santo em Jerusalém. Precisa ir lá em Jerusalém, então não vou ser batizado nunca com o Espírito Santo, né? Porque vai alguns dólares para ir a Jerusalém. Não passa de um passeio turístico, não passa de um conhecimento turístico, natural. Não existe nada no Monte Sião, onde um dia Deus desceu e disse a Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Aquele lugar não é mais santo, é uma fonte de dinheiro. Não existe, está lá o sepulcro, até que se prove ao contrário, é o sepulcro onde Jesus esteve. Uma graça entrar lá, uma lembrança, algo comovente, mas não vai deixar ninguém mais crente, não vai deixar ninguém mais fervoroso. Não. Um conhecimento histórico somente, claro, histórico da Bíblia, mas com nenhum cunho espiritual relevante. Porque o que é Jerusalém hoje? É uma cidade de pecado, uma cidade perversa, e uma das maiores paradas gays que existe no mundo acontece em Jerusalém. E o que diz a Bíblia sobre Jerusalém? Apocalipse 11, versículo 7. Falando de Moisés e Elias, que vão lá pregar por 144 mil que aceitarão Cristo e a palavra. Apocalipse 11, versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então sabe o que Deus olha para Jerusalém e chama ela? De Egito, mundana, e de Sodoma. Faz parte desse mundo pecaminoso, horrendo, horrível, funesto. Tudo bem, se alguém tem condições de ir lá, mas fico colocando muito enfeite, muito confeite, muito ketchup sobre isso, para promover um gosto, e uma fonte de arrecadar dinheiro. E mesmo ir a Jeffersonville, se alguém for lá no Monte Pôr do Sol e ficar procurando com um binóculo a nuvem que apareceu em 28 de fevereiro de 63, não tem mais nuvem nenhuma lá, senão um conhecimento histórico. Não, onde que está aquele que desceu do céu e apareceu numa nuvem, o anjo forte? Está aqui! Se para um conhecimento natural, tudo bem, mas não para alguém ficar mais santo, mais crente da mensagem, mais revelado, nada disso. Isso se faz aqui, entrando em Jerusalém, aprendendo com o Senhor em Jerusalém. Aleluia! A Jerusalém natural é isso. Agora a Jerusalém espiritual está em Apocalipse 21. Apocalipse 21. E veio um dos 7 anjos, versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas,
e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, quem é a nova Jerusalém? É a esposa do Cordeiro. Os nossos pés estão dentro de tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, para darem testemunhos ao Deus de Israel. Haja paz em ti, prosperarão aqueles que te amam, e prosperidade haja dentro de teus palácios. Aleluia! Glória a Deus. Em Apocalipse 4, há uma voz dizendo para nós sair de uma cidade. Então é tempo de sair de e entrar em, disse o profeta. Sair de uma cidade e entrar em outra. A cidade que ele manda sair, povo meu, essa cidade é a Babilônia. Eu ouvi uma voz que dizia: sai dela, povo meu. Sair dessa cidade. Babilônia aparece no início da Bíblia, no meio da Bíblia e no final da Bíblia. Babilônia quer dizer Babel, quer dizer confusão. Babilônia é um lugar que dominou o mundo no tempo do rei Nabucodonosor. Babilônia é um lugar que hoje, espiritualmente falando, um lugar de riqueza, um lugar de delícias, um lugar de vantagens, um lugar de falsa adoração. Mas a voz diz para sairmos de e entrar em. Sair da Babilônia e entrar na Nova Jerusalém. Não só sair, mas não trazer nada da Babilônia. Não trazer nenhuma bagagem. Não trazer nenhuma doutrina denominacional. E querer vivê-la dentro de Jerusalém. Não querer trazer, porque, eu estou em Jerusalém. Jerusalém é Cristo, Jerusalém é a mensagem da hora, Jerusalém é a palavra, Jerusalém é a noiva que faz parte da palavra, Jerusalém é tudo isso. Estou com meus pés em Jerusalém, mas com cargas ainda babilônicas. Você lembra de Acã? Que quando entrou na terra prometida, ele pegou uma capa babilônica. E as pessoas às vezes, eu estou em Jerusalém, mas às vezes ainda com cargas, com doutrinas denominacionais. Então, eu estou em Jerusalém, mas você vai analisar, é um batista dentro da mensagem. Eu estou em Jerusalém, estou na mensagem do dia. Vai analisar, é um pentecostal puro ainda. Nunca deixou de ser assembleiano. Nunca deixou de ir atrás de uma revelaçãozinha. Saber que alguém que ora por divina revelação, segura o irmão. Entre da mensagem, com os pés dentro de Jerusalém, em busca disso. Você pensa que não pode ter? Porque não há resposta em Jerusalém? Não há porventura em Jerusalém o Urim e o Tumim? O que era o Urim e o Tumim? O peitoral que o sumo sacerdote usava, Arão. Havia 12 pedras preciosas. E se um irmão tivesse um sonho, se uma irmã tivesse um sonho, uma revelação, ou alguma coisa, uma interrogação surgisse, ele tinha que ir perante o sacerdote. O sacerdote colocava o peitoral. Conta a revelação aí, irmã. Conta a benção. A irmã mora onde? Inserção. E daí, se aquelas pedras brilhassem, aquele intento, aquela revelação, aquele sonho, aquela opinião, aquilo era verdadeiro. Se não brilhasse,
deixa aquilo de lado. Por mais bonito que fosse, mais bem intencionada que fosse a irmã ou o irmão. Porque as pessoas, quando eu falo de pessoas, falo de nós. Traçamos nossos planos, segundo nossos desejos, segundo nossas intenções, mas como tememos a palavra, queremos que Deus aprove. Por que não vai no sumo sacerdote, no sacerdote? Por que não vai no sacerdote, no templo, na casa, e ele pega o peitoral? Fala o sonho aí, irmã, fala o plano. Irmão, fala aí. E nós vamos ver aqui pela mensagem do profeta e pela Bíblia, vamos ver se esse negócio vai brilhar. O problema é que na maioria das vezes, já sabe-se antecipadamente que não vai ter brilho nenhum. Mas lá na divina revelação, tá assim. Ô minha serva, meu servo. Crente da mensagem, crê na mensagem. Crente da mensagem, fica com a mensagem mesmo sem resposta. Porque muitas das nossas respostas nós vamos receber lá. Pedro não teve resposta de Jesus. Quando a coisa ficou difícil, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue. E os 70 ministros se foram. Jesus disse, não, por favor, vocês fiquem por aí, eu vou explicar esse negócio melhor para vocês. Não, Jesus não se preocupou. E Pedro não obteve resposta, só disse assim, Senhor, para quem iremos nós? Você, irmã, irmão, para quem você vai? Agora, se você querer ir para um lugar que se diz da mensagem, mas você chega lá, é uma denominação, eu mesmo te dou o endereço. Você crê que Deus enviou um profeta com uma mensagem, que esse profeta, Cristo se manifestou através dele, mostrando que se manifestaria num povo, e que isto é a pura verdade, então você vai dizer, para que eu vou? Ah, pode vir pastor contra você, pode vir problema, pode vir diácono, você fica ali firme. Porque disse o profeta, Deus muitas vezes ele usa a pessoa mais próxima de você para te desanimar. Ele disse assim, ele pode usar o teu pastor para te desanimar. E Deus usou Elias para desanimar Eliseu. Eu tinha que estar com Elias quando Elias fosse arrebatado. Elias ficar dizendo, Eliseu, fica aí, rapaz. Eu podia dizer assim, ó, cheio de complexo, eu não vou mais nem ir atrás desse irmão aí, porque ele fica todo o tempo, eu quero seguir ele, eu sou fiel a ele, meu Deus, quanto tempo fiel a esse ministério, ele está dizendo, fica em Betel, fica aqui, eu vou em tal lugar, fica aqui, quer dizer, eu não fico, onde tu fores, eu irei, e tem mais, quando tu subires, porque Elias havia contado as visões que ele tinha para Eliseu. Quando tu subires, dá-me uma porção dobrada do teu espírito. Aleluia! Então Deus pode fazer coisas na tua vida que você tenha toda a razão do mundo de, eu vou ficar em casa. Bom, eu como pregador, quando cheguei hoje aqui na igreja, e vi uma determinada pessoa, e que vocês, na grande maioria, não sabem, mas eu sei a prova que essa pessoa está passando, e essa pessoa está no seu posto de dever hoje, aqui firme, eu pedi misericórdia, Senhor, me ajuda a trazer uma palavra à altura para o teu povo, para as pessoas não venham aqui por brincadeira, com toda a desculpa, ou melhor dizendo, me fugiu a palavra, justificativa do mundo, para dizer, a irmã fulana não apareceu, o irmão fulano não apareceu, eu sei o que ele está passando, mas não, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Você lembra daquele testemunho do bêbado Udim, que vinha no culto,
Dizia, eu nunca mais vou beber. Nunca mais vou beber. Ele entrava meio cambaleando, ia lá no altar e disse, Senhor. E não vinha a palavra, ele dizia, o Dinho está aqui. Estava. Aí um dia, o Dinho estava no hospital, muito mal, e falaram para o pastor, o Dinho está no hospital. Eu vou lá fazer uma visita para ele. E o pastor foi, chegou lá ao lado da cama e disse, Dinho, eu estou aqui. Ah, pastor, teve alguém antes de você aqui. Quem foi? Foi Jesus. Dinho, mas o que ele te falou? Ele não falou muita coisa. Ele disse assim, Dinho, eu estou aqui. Aleluia! Nem que seja para dizer, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Como aquele hino, mas ainda estou aqui. Confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui. Eu creio que esse ainda fala muito do que muitas e muitas palavras. Mas Deus conhece da tua necessidade, sabe da tua pobreza, como diz a Bíblia, mas tu és rico, tu és rica, tu tens vida eterna. Porque vida eterna é para aqueles que creem. Aleluia! Então, não é vir para a mensagem com cargas, com trejeitos denominacionais. Quando Neemias, Esdras, chegaram em Jerusalém, e por ocasião da reconstrução de Jerusalém, depois que vieram do cativeiro, saíram de onde? Saíram da Babilônia. Nós saímos de onde? Da Babilônia. Quanto tempo havia passado de cativeiro na Babilônia? 70 anos, 7 décadas. Quanto tempo temos passado? 7 eras. Na primeira era, a igreja já foi para a Babilônia. Porque Paulo disse, eu sei que depois da minha partida, se levantarão lobos cruéis no meio de vós. A igreja já entrou em engano, e por 7 eras, a igreja adorou a Deus, mas olhando pela janela. Sabendo que havia um lugar mais distante, em cativeiro na Babilônia. Mas, no final da última era, uma voz disse, sai dela, povo meu. Aleluia, sai dela. Eles saíram da Babilônia. Lá estavam na reconstrução de Jerusalém. Demoraria muitos anos, 49 anos, para reconstruir o templo, os muros, as praças. E os inimigos vinham, e Deus não impediu a vinda dos inimigos. Sambalate, Tobias, aquele outro arábico que me foge o nome. Primeiro quiseram fazer aliança com eles, depois porque queriam desestimular, parar a reconstrução. E Satanás quer parar a reconstrução. Cantamos, levantemo-nos, hoje nos levantaremos, hoje, levantemo-nos, hoje, para reconstruir Jerusalém, reedificar Jerusalém. Levantemos as portas, o templo, a casa do Senhor, edificada será. Aleluia! Esdras, Neemias chegaram na reconstrução. Se chegaram na reconstrução, chegaram no meio do povo da mensagem. Aí, o povo da mensagem daquele dia, porque lá foi uma sombra, hoje é realidade. Eles tinham casado com mulheres estranhas, mulheres árabes, mulheres daqueles povos babilônicos. Mulher na Bíblia é igreja. Então, gente na reconstrução, casado com mulher estranha. Aí haviam gerado filhos, e seus filhos não falavam distintamente hebraico, porque quando iam falar, falavam meio hebraico, meio babilônico. Falavam meio hebraico, meio arábico. Aí Neemias olhou aquela situação,
chamou aqueles homens, diz a Bíblia, e eu bati em alguns, e arranquei o cabelo de outros, e disse: despeçam essas mulheres, mande embora esse espírito batista, esse espírito assembleiano, seja o que for, denominacional, católico, espírita. Espírito católico dentro da mensagem. O católico, ele tem que segurar numa cruz, ele tem que segurar no rosário, ele tem que apalpar alguma coisa, ele tem que ter a pedrinha do Monte Pôr do Sol, ele tem que ter os amuletos. Nós não vivemos de amuleto da mensagem. Não deixa a mensagem se tornar isso na tua vida. Eu tenho o quadro, o quadro não é nada. Aí o Neemias, Esdras, fizeram ele despedir aquelas mulheres. E elas foram embora. Os filhos da mensagem não conhecem a mensagem. O que vai gerar? Vai gerar filhos denominacionais. Filhos que falam meio da mensagem, meio denominacional, meio católico ainda, meio isso e aquilo outro. Mas não falam uma linguagem distinta da mensagem. Nós queremos estar com nossos pés dentro de Jerusalém. Nossos pés bem firmados dentro de Jerusalém. Não é que eu não creia que Deus não possa usar alguém para trazer uma palavra. Eu não sou incrédulo. Deus é capaz de usar até uma mula, porque Ele já usou. Mas é algo que Ele vai mandar. Não é que você vai na casa de alguém buscar. Você sabe que o irmão Neville, o pastor Neville do Tabernáculo Brana, do tempo do irmão Brana ainda, um homem sincero, piedoso, o irmão Brana diz: Deus fez o irmão Neville e perdeu a forma, porque não há outro homem como ele. Um homem tão dedicado, e ele começou a orar pelas pessoas e profetizar. E as pessoas vinham: irmão Neville, profetiza sobre mim. Irmão Neville, profetiza sobre mim. E começou aquilo virou uma bola de neve. O profeta disse assim: eu tive que conversar com o nosso pastorzinho aqui. Irmão Neville, pare com isso. Vá pregar a palavra. Tu não fosse chamado para isso. Tu acabarás falando coisas que não são 100% desta forma. Porque não é um dom perfeito de um profeta. Se Deus enviar alguém, seja quem for, e falar algo para mim, e eu saber que aquilo ninguém sabe, aquele homem não podia saber daquilo, não foi eu que fui informá-lo da minha vida, eu ainda tenho obrigação pela palavra de pôr aquelas palavras em prova. Sim, pôr em prova, ver se aquilo é daquela forma mesmo. Então, se alguém trouxer um recado para você aí, você traga aquilo para o ministro. Pastor, aconteceu assim, assim comigo, eu não conheço a pessoa, aconteceu isso, falou isso, aquilo, aquilo outro. Aí nós vamos colocar o peitoral de Urim e vamos ver se brilha ou não brilha. E vamos esperar ver se cumpre ou não se cumpre. Porque se Deus fala, aquilo vai acontecer. Posso continuar pregando um pouquinho? Por isso nós cantamos os hinos que cantamos. Porque queremos trazer a Deus uma adoração correta. Porque alguém podia ir a Jerusalém. Eu estou em Jerusalém, os meus pés estão dentro de tuas portas, ó Jerusalém, lá naquele tempo. E daí vamos dizer, era a festa das primícias. E daí aquele irmão começa a chorar lá num canto, a chorar: oh meu Deus, sinceramente chorando e cantando um cântico lamentoso. Aí alguém dizia assim: irmão, esse cântico aí é para uma festa futura, é uma festa de lamentação. Hoje nós estamos adorando a festa das primícias, de alegria, a nossa colheita. O Senhor abençoa a nossa lavoura. Porque quando eles vieram do cativeiro, e mais uma vez Esdras, Neemias e os sacerdotes
reestabeleceram as festas em Jerusalém, e eles trouxeram a festa dos tabernáculos. Então o povo, quando ouviu, porque na festa dos tabernáculos o livro da lei era aberto sobre um púlpito de madeira, e o ministro estava ali, e outros sacerdotes saíam no meio do povo explicando o que aquele lia. E hoje nós estamos na festa dos tabernáculos, onde também eles construíam cabanas e deixavam suas casas e iam morar nas cabanas, onde nós estamos deixando nossas casas e ir morar numa casa nova. Então a Bíblia diz que quando o povo ouviu e viu que ouviu a palavra e viu que aquilo estava sendo feito e há muitos anos não era feito, celebrado aquele culto, aquela festa, eles começaram a chorar e começaram a chorar e a chorar. E os sacerdotes disseram: para com essa lamentação aí. Não, é uma festa de alegria. A alegria do Senhor a vossa força é. Alegrai-vos. Irmão, eu vou dedicar a Deus um jejum. Não, irmão. O outro dia você vai dedicar o jejum. Hoje você vai para casa, vai comer gordura, doçura, vai chamar o vizinho, repartir com quem não tem. Essa é a festa que nós estamos dedicando ao Senhor. Agora não quer dizer que nós não temos que chorar, não podemos lamentar, cantar hinos, mas nós devemos saber o dia e a hora em que vivemos, e saber o que estamos adorando a Deus. Hein? Saber o dia e a hora que estamos vivendo, hinos adequados, que estão em sintonia com a revelação. E adorar o Senhor com inteligência. A Bíblia nos manda adorar o Senhor com inteligência. Você sabia que a Bíblia nos manda, quando tocar bem? Irmão, aqui o violão está meio desafinado, mas está desafinado aqui no céu, chega afinadinho. Chega nada. Para começar, nem chega. Porque se ele sabe afinar e toca desafinado, porque não chegou cedo, deixa eu falar com os músicos um pouco aqui. Não que estava desafinado hoje, né? Porque não teve tempo para chegar cedo, para fazer a Deus uma adoração melhor, não vai chegar afinado no céu, coisa nenhuma. Verdade. Chega desafinado, mesma coisa. Como eu já disse, talvez nem chega, né? Então, dar o nosso melhor para Deus. E devemos adorar a Deus com inteligência. Vocês estão ouvindo a palavra? O profeta dizia assim: se tem uma coisa que me deixa angustiado, é quando eu estou pregando e uma pessoa levanta com língua estranha. Porque se Deus está falando aqui, Deus não é um Deus de confusão. E Deus vai falar aqui, de repente Deus vai falar ali. Não, daqui a pouco ele fala lá. Não, se Deus está falando aqui, ele vai continuar falando aqui. Se ele quiser usar um dom, existem reuniões para isso. Temos culto de oração. No culto de oração, você quer orar alto? Pode vir no culto de oração. Pode orar à vontade. Amém? A hora que o irmão Adão, um outro líder de cântico, diz: nós vamos cantar o hino tal. Agora já não usamos mais o livrinho, né? Mas a irmã Érica coloca aqui. Aí você olha a letra ali e você abre a tua boca a cantar. E cante mesmo. Não é hora de ler a Bíblia. Eu vou ler a minha Bíblia enquanto os irmãos estão cantando. Está errado. Para de ler a tua Bíblia. Vai ler a tua Bíblia em casa. Eu vou ler essa mensagem aqui que eu não termino. Não, é hora de cantar. Eu vou me ajoelhar e eu vou orar aqui. Não orar coisa nenhuma. Quer orar, vem no dia de oração. Vem no culto de oração. Aí você ora. 7h30 começa o culto. Chega às 7h30, dobra o teu joelho, levanta só às 8h. Aí nós temos um tempinho de adoração, depois voltamos a orar. E outra coisa, irmãos. É para cantar, é para cantar. Você pode glorificar entre uma frase e outra. Jesus é maravilhoso, amém, porque é maravilhoso mesmo. Mas não é hora de você gritar. É hora de você cantar. Vamos gritar? Você quer gritar? Então diga assim, ó. Aleluia! Diga! Aleluia! Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Te adoramos, Senhor!
está tudo bem. Você acha que Deus não recebeu? Gideão disse ao povo: vocês fiquem quietos, desçam a encosta, nós somos 300 só, mas 300 especiais, escolhido a dedo por Deus. Havia uns 3.000 lá embaixo, midianitas, amalequitas e moradores das montanhas de Seir. A Bíblia diz que eram como gafanhotos. Gideão disse assim: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Peguem suas tochas, coloquem dentro dos cântaros e desçam com cuidado. Quando eu quebrar o meu cântaro, vocês quebrem também. Levante as tochas e quando eu gritar, vocês gritem. O povo ficou quieto até que a ordem veio. Quando veio a ordem, eles... E os anjos gritaram com eles. E os inimigos se apavoraram lá embaixo. E saíram em disparada, 300 homens, expulsando 3, 4, 5 mil homens ali. Porque Deus era junto com eles. Amém? Aleluia. Aí você vem no culto, por maior que seja o teu problema, não deve tirar a tua adoração de Deus. Ô Senhor, eu estou tão triste hoje que eu não vou nem cantar. Olhando na tua cara assim, o que está acontecendo com esse adorador? Eu morri por ele, eu salvei ele é meu. Quando ele estava lá atrás, lá na minha mente, ele cantava com as estrelas e pulava, rejubilava, ele não está se reconhecendo. Ele está com um pouco de amnésia. Eu preciso levar ele numa casa que tem espelho. Aí o Joãozinho nunca tinha visto espelho. E daí ele foi numa casa de uma titia, ou com alguém lá, com a sua mãe, e havia um corredor e um grande espelho lá no final. Ele não sabia o que era espelho, nunca tinha visto aquilo. Mas ele chegou no corredor e viu um menino. Ele olhou para o menino, opa, um menino. Em primeiro plano foi só um menino. Mas ele passou para um lado, o menino passou. Ele levantou a mão, o menino levantou. Ele levantou a perna, o menino levantou. Ele correu e disse assim: mamãe, esse sou eu. Olha na palavra, quando diz assim: onde estavas tu, Jó? Quando as estrelas cantavam e os filhos de Deus alegremente rejubilavam. Você diz assim: mamãe palavra, mamãe águia, esse sou eu. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tristeza, vai embora, tristeza. Vai embora depressão, vai embora problema. Eu vou agora adorar o meu Deus, o meu Criador, aquele que me salvou, aquele que morreu por mim, aquele que desceu e me trouxe revelação. Aleluia! Ele procura, diz a Bíblia, os fiéis adoradores. Quem procura é porque não está tão fácil de achar. Mas eu espero que ele ache em mim esse fiel adorador. Imagine ele olhando você com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, com todos os teus dilemas e adorando ele. Por que Deus amava Davi? Porque Davi era um homem que nunca errou. Errado. Davi teve muitos problemas. Davi matou um homem injustamente para ficar com a mulher dele. Não estou aconselhando isso a ninguém. Ele pagou por seu erro. Mas foi o que ele fez. O profeta foi lá e disse assim: Davi, um homem tinha muitas ovelhas. E chegou um visitante, o visitante era o diabo, na parábola. E esse homem que tinha muitas ovelhas, em vez de ele matar uma de suas ovelhas e banquetear-se com aquele visitante, viajante, ele foi, e um tinha só uma ovelhinha. Ele pegou aquela ovelha e se banqueteou com aquele visitante, com aquela única ovelha daquele um. O que deve ser feito a um homem desse? Davi disse: esse homem deve morrer. Ele disse: esse homem és tu. Deus não te deu 500 mulheres. Por que tu pegaste a mulher de Urias? Estando ele na batalha, te servindo.
Aí Davi, quando acusado do seu erro, ele jogava cinza em sua cabeça, ele se vestia de saco, ele se arrependia, ele chorava, ele pagava com a vida, ele pagava o preço que fosse necessário, e ele adorava a Deus, e ele se arrependia de coração, e Deus olhava, mas eu amo esse homem. Porque diz a Bíblia que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi pagou. Davi chegou a ver os seus próprios filhos possuírem suas mulheres. É filho, Deus cobra. Deus amava Davi, porque Davi era um fiel adorador. Não importava o preço, ele queria adorar o Senhor. Ele queria servir o Senhor. Não importava o preço, ele dizia: Senhor, o culpado sou eu, Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. Então, esteja você em Jerusalém com uma adoração sincera, uma adoração correta, uma adoração adequada. Não vá fora dos muros buscar resposta. Não vá em algum lugar. Não. Uma vez Deus reclamou na Bíblia: por que vocês estão indo buscar cura nesse povo estranho? Não há bálsamo em Gileade, não há óleo em Gileade, para vocês irem nas nações vizinhas, consultar os adivinhadores, porque um adivinhador é um profeta pervertido. Na maioria desses casos de denominação aí, são adivinhadores, pessoas com espírito de adivinho, espíritos de demônios.